Olá pessoal, neste primeiro vídeo eu quero fazer uma indicação de livro, eu quero falar sobre avivamento. E eu trouxe aqui o livro do Mike Duke, é um cara que manja muito sobre história do avivamento, e o título do livro é Avivamento, uma perspectiva profética do mover de Deus. Então, assim, eu vi aqui interessantes 10 características sobre avivamento. Eu anotei, eu vou falar resumidamente para você entender um pouco o que funciona quando um povo está coberto, né, por um avivamento, pelo derramar de Deus em um local. E o primeiro ponto é, gente, fascínio pela presença de Deus. Ele enfatiza o primeiro ponto, que é aquele deslumbre pela beleza da santidade, pela beleza da presença de Deus, aquele êxtase de contemplar, né, a presença de Jesus. E isso acontece no avivamento. E o segundo ponto, que é muito importante, que é arrependimento e contrição. Então, no avivamento, seja local, individual, mas nesse caso local ou regional, ah, traz arrependimento e contrição. É onde Deus muda a nossa mente, Deus muda de dentro para fora, né? Como dizia ali os irmãos Wesley, o movimento que tinha ali dos irmãos Wesley, que era um movimento de transformação de dentro para fora, né? De santidade, uma preocupação com o interior. Então, quando Deus vem, quando a presença de Deus vem, ele traz arrependimento e contrição. O terceiro ponto, que é renovação da intimidade com Deus, que é aquele desejo ardente pela oração. Ele fala sobre lugar secreto. Quando você está sendo inundado pela presença de Deus, você tem desejo de voltar para o seu quarto secreto e cultivar aquele relacionamento que você tinha ali no início com Deus. E o quarto ponto, meus queridos, que é sinais e maravilhas. E ele até enfatiza, né, do avivamento da Rua Azusa, que teve ali sinais criativos, milagres criativos. Ele até cita de, por exemplo, pessoas que perderam um olho, né, e foram recriados. Inclusive tem um amigo, um irmão, ele viu um milagre criativo que foi uma reconstituição de um braço. É doideira. E o outro ponto, que é presença manifesta de Deus. As pessoas dizem que onde está tendo um avivamento, e algumas pessoas, amigos meus, também já tiveram essa impressão, eu acho que eu já tive, que é aquela presença de Deus quase que física. Então, no avivamento, pessoas percebem a presença de Deus, a presença de Jesus, de uma maneira assim bem palpável, né? Se essa palavra ela cabe aqui. E o outro ponto, que é a unidade da igreja, ele também enfatiza o avivamento da Rua Azusa, que ele fala o seguinte: foi onde Deus uniu negros e brancos, porque havia um racismo, um preconceito muito forte, e Deus levantou um avivamento justamente entre os negros. Então, Deus uniu ali negros, né, e brancos, e também ricos e pobres, porque o avivamento da Rua Azusa foi um avivamento de pobres, onde Deus arrebanhou para si pessoas humildes de condição. Mas a coisa foi tão abrangente, Deus tocou tanto as pessoas e aquele lugar e o mundo, que a gente está até falando sobre isso agora, que ele uniu, né, todas as classes sociais. Outro ponto importantíssimo, queridos, que é santidade. O avivamento produz pureza de coração. Então, quando a presença de Deus é derramada sobre um coração, automaticamente ele pensa numa transformação de vida. Ele quer colocar a casa dele em ordem, o coração em ordem. E outro ponto, que é a oração, o prazer pela oração coletiva. Você tem desejo de estar entre irmãos orando. Eu gosto de dizer o seguinte, que eu não sou o mesmo sem os meus irmãos. Eu não sou o mesmo sem uma oração em conjunto. É lógico que a minha oração individual, o quarto secreto, é excepcional, é fundamental. É o meu alimento, eu preciso fazer todo dia. Mas há um poder gigantesco quando pessoas se reúnem, né, para orar e para buscar a presença de Jesus. E o outro ponto, que é importantíssimo também, que é transformação social. O avivamento traz a renovação, transformação social na sociedade, na economia. A gente pode entrar em detalhes em outro momento,
na educação, na política. Então o avivamento produz transformações sociais. E ele define também 4 pontos bases que acontecem em todos os avivamentos. Tudo que eu falei aqui não precisa estar numa ordem, né? Pode acontecer de maneira aleatória, ou pode acontecer alguns pontos, outros não, mas ele ressalta 4 pontos que acontecem em todos, que são oração coletiva, todos estão chamando a atenção de Deus para um avivamento. O segundo ponto, arrependimento. Terceiro, presença manifesta, parece que Deus está ali mesmo, parece algo físico. E o quarto ponto, que é o impacto social, que é a questão evangelística. Inclusive, desculpa, eu esqueci de citar esse ponto, mas eu cito aqui que é um ponto importante, que no avivamento não existe agora apenas missionários, aquelas pessoas que foram chamadas, tipo pessoas que foram chamadas para determinado país. Agora não, todo mundo é um agente missionário de Deus. É você no trabalho, é você na escola, é você na sua casa, você na sua rede social está fazendo a obra de Deus, porque aquele fogo ardente da presença de Deus está no seu coração, e você agora está divulgando de maneira assim apaixonada as boas novas de Jesus Cristo. Pessoal, espero que vocês tenham sido abençoados por essas características. Depois você pode dar uma pesquisada e de repente até adquirir esse livro, Avivamento do Mike Duke. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. É nóis.